perspectiva de Deus para o seu chamado. E esta condição é onde você vai sair de uma mudança de estéril para fértil. Posso ouvir amém? Diga amém. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 21, versículo 7. Uma das características da igreja de Cristo é ser uma igreja fértil, uma igreja que multiplica, uma igreja que produz. E quando isso não existe, isso significa que há traços de religiosidade. Porque a religiosidade, ela quebra a fertilidade. A principal característica de uma esterilidade, de uma religiosidade, é a esterilidade, não produz. E a condição da religiosidade é juízo e julgo em cima daqueles que estão regendo. Então hoje, você vai colocar a Bíblia na tua cadeira, você vai levantar as tuas mãos aos céus, e você vai sair daqui hoje com essa condição de uma pessoa mais do que fértil, uma pessoa abençoada. E tudo que você fizer, segundo a palavra que nós muitas vezes pregamos, tudo que você fizer, prosperará a tua vida em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Bom, o texto que nós lemos é o texto onde nós lemos dois textos, Jó 21 e depois Jó 19. O primeiro onde Jó fala sobre a prosperidade do ímpio, daqueles que não tinham compromisso algum com a palavra de Deus e com o próprio Deus. E depois ele fala, ele sendo servo do Senhor, vivendo os momentos mais difíceis da sua vida, ele vai lá e fala a sua condição, o dilema que ele estava vivendo em meio a uma esterilidade, a uma grande tribulação. E ele fala lá em Jó 19 e 17, dizendo: o meu hálito é intolerante, é intolerável a minha esposa, e o meu mau cheiro e pelo meu mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Nós vemos aqui que após Satanás roubar o que Jó tinha, ele matou também quem? Os seus filhos, destruiu a sua casa, viveu a pior fase da sua vida que um ser humano possa viver. E nós temos visto muitas coisas acontecer na vida de muitas pessoas. E as pessoas ficam sem entender o que é que está acontecendo. Por que não acontece? Por que não libera? Por que isso? Por que aquilo? E nós sabemos que o mundo espiritual, ele é regido por principados, potestades e dominadores. E a igreja de Cristo, ela tem que estar debaixo de uma cobertura de uma igreja, como nós temos uma igreja apostólica, debaixo de uma cobertura de oração e debaixo daquilo que é o principal, a cobertura do sangue do Cordeiro. E quando nós entendemos esse princípio em nossas vidas, nós começamos a ver e a entender por que muitas vezes a esterilidade alcança as pessoas, por que muitas vezes a retenção alcança as pessoas. E muitas vezes nós chegamos à conclusão que tudo isso acontece por falta de conhecimento do mundo espiritual. E a Bíblia nos fala que o mundo que nós vivemos, tudo aquilo que é o dia a dia, tem um mundo sobrenatural que quer reger as nossas vidas. E de acordo com a nossa atitude, de acordo com a nossa condição, o nosso comportamento, nós vivemos as bênçãos ou vivemos as maldições. E muitas vezes as pessoas não entendem que o caso de Jó, ele viveu uma situação muito difícil em sua vida, mas a tragédia, Deus tinha para ele essa tragédia para mostrar para ele como ele, o Senhor, queria fazer, e para mostrar para as pessoas que o mesmo Deus que havia permitido uma tragédia era o mesmo Deus que ia dar tudo em dobro que Jó havia perdido. E muitas vezes nós não nos habituamos com aquilo, porque vitória significa, sabe o que significa vitória? Sempre ter bênçãos nas nossas vidas. Vitória significa sempre estar vivendo um tempo bom na nossa vida.
Vitória, fertilidade significa estar vivendo um mar de rosas o tempo todo. E a palavra de Deus fala que quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio para trazer paz, Ele veio para trazer o quê? Espada. Significa que nós, muitas vezes, não entendemos o propósito de Deus e achamos que Deus e Satanás como se fossem dois times de futebol, né? Vamos ver aqui final que vai dar. Não existe isso no mundo espiritual. Às vezes as pessoas dão mais valor àquilo que são as obras de Satanás do que aquilo que é o nome poderoso de Jesus Cristo. E nós sabemos muito bem o nome que nós clamamos. Nós sabemos muito bem o Deus a quem nós servimos. Mas muitas das vezes nós não desfrutamos daquilo que é a bênção de uma fertilidade. Então hoje você vai receber e vai entender os 5 tempos para você viver de uma condição de estéril para o fértil. Amém? Posso ouvir amém? Diga amém. Nós vemos casos de pessoas na palavra que foram estéreis e que foram visitadas por uma palavra, que tiveram experiências de um anjo, da presença de Deus dizendo: não serás mais infértil, e sim conceberás e darás à luz a um filho. O que era aquilo? Era o poder de uma palavra que estava quebrando uma esterilidade, né, orgânica de uma mulher, do seu organismo, que ela não tinha condição de gerar. Nós muitas vezes não entendemos que uma palavra resolve muita coisa nas nossas vidas. Às vezes eu falo aqui, ainda esta semana Deus vai fazer uma grande obra na tua vida. Uns levantam a mão e dizem amém, outros sigam assim, e eu falo, quem crê, diga amém. Aí todo mundo fala unanimemente, amém. Mas muitas vezes nós não sabemos validar aquilo que é uma palavra que sai do altar, da boca de um profeta. E muitas vezes nós não conseguimos validar, por quê? Primeiro, os problemas que você vive durante a semana, os problemas que você tem sido assolado na tua família, situações tais que vêm o quê? Matar a semente que é germinada, lançada do altar para a sua vida. E lá a palavra de Deus fala em Mateus 11:11, diz assim: entre os nascidos ninguém apareceu maior do que João. O que é isso? Era alguém que havia recebido uma palavra, que foi gerado algo no mundo espiritual, que nasceu, veio ao mundo e se tornou o quê? Um grande profeta na terra. As maiores lutas que você está passando significa que você vai ter as maiores vitórias da tua vida na área que você está passando. E essas guerras que você está passando significa situações onde Satanás está lutando para que a promessa não se cumpra, porque se cumprir a promessa é mais uma derrota para o inferno. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, querendo Satanás ou não, a palavra de Deus fala, operando Deus, ninguém impedirá na tua vida. Amém? Diga assim: Deus vai estar gerando a minha bênção. Eu vou viver estes 5 tempos para mudar a minha sorte de estéril para fértil. Amém? O primeiro tempo é o tempo onde as pessoas vivem, ou o tempo de ver a vida passar e não realizar nada para o futuro. Pessoas que só ficam observando o tempo passar. Vira para o teu irmão e fala assim: hoje é o teu dia de sorte. Fala assim: hoje foi o teu dia de você entrar dentro do templo, oferecer o incenso e sair daqui com a palavra da mudança de sorte. Amém? O que significa que hoje, com todas as dificuldades, você venceu e esteve aqui na casa do Senhor como está agora, e agora o Senhor está gerando uma palavra no mundo espiritual através da minha vida, e Ele já está dando ordem aos seus anjos para trazer aquilo que será a maior vitória do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. E eu profetizo na tua vida, independente de onde você esteja, na tua casa, na tua cidade, no país, seja onde for, você vai ser uma luz que vai brilhar, e todo mundo vai ver, lá vai o homem fértil do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Vem, diga assim: eu estou debaixo dessa palavra. A promessa que Deus
para a tua vida não é qualquer promessa. A promessa que Deus quer trazer para a tua vida é uma promessa que vai trazer o quê? Palavras proféticas. A promessa que Deus vai colocar na tua mão não vai ser simplesmente mais um filho, mais uma filha, mas vai ser aquele que vai transformar a geração dele em nome de Jesus. Aquilo que Deus vai colocar na tua mão, a empresa, o novo emprego, seja o que for, levante a tua mão e diga assim: seja o que for, o que Deus colocar nas minhas mãos vai gerar grandes milagres. O que Deus colocar nas minhas mãos vai gerar grandes vitórias em nome de Jesus. Amém? E a tua vitória será conhecida como a de João Batista. O segundo tempo é o tempo de você viver uma vida onde as pessoas vivem uma vida fria e sem fé na presença de Deus, onde recebe uma palavra e sai de uma nova perspectiva. Guarda o que eu vou te falar. Há muitos anos o Brasil foi taxado como um país indígena, como um país desprezado, de terceiro mundo. Hoje, eu falei isso aqui no culto passado, foi no ano das 8. Hoje, os principais executivos, os principais países, dos mercados financeiros, estão vindo para o Brasil, mandando seus currículos para trabalhar aqui, porque os olhos do mundo estão no Brasil. Sabe por quê? Porque o Brasil será a maior nação evangélica do mundo. Sabe por quê? Porque o que Deus está colocando na sua mão é exatamente como essa promessa. Os recursos que Deus vai colocar na mão da igreja apostólica, os recursos que Deus vai colocar na mão da igreja de Cristo no Brasil, será recursos que vai ser um celeiro de enviar homens e mulheres para toda parte do mundo. E é por isso que hoje nós vemos os principais canais praticamente de televisão abrir espaço para programas evangélicos, aonde estão sendo o quê? Promulgada a palavra de Deus, onde tem sido multiplicada a palavra do Senhor. Você vê hoje grandes templos sendo cheios de pessoas que estão sendo lavadas, remidas pelo sangue de Jesus, que estão sendo curadas, libertas pelo poder do nome de Jesus, e as sombras das trevas cada dia mais sendo dissipadas. E eu quero falar para você: Deus está levantando um povo nestes últimos dias na face da terra, e é um povo que é você, aonde Deus vai colocar recursos, aonde nós vamos ganhar o mundo, as nações para Jesus. E se prepare, porque é tempo do Deus do Senhor na tua vida. E eu quero te dizer, nós vamos ter mais rádios na cidade, nós vamos ter artistas se convertendo, macumbeiros, feiticeiros, homens que mexem com obras ocultas. Deus vai converter, o muçulmano vai se converter, o católico vai se converter, todos de raça, língua e nações. Para o quê? Levantar homens que tenham um coração como o coração de João Batista, homens que tenham autoridade como a autoridade de Elias. E eu quero te dizer, é só o começo que Deus está fazendo na tua vida. Eu quero te dizer, essa luta que você está passando, essas provas que você está vivendo, é porque você é marcado pelo poder do nome de Jesus Cristo. E o inferno tem uma raiva de você, o inferno tem um ódio de você. Sabe por quê? Porque você é um perigo para o inferno muito grande. Aleluia! E muitos vão ver que você vale por 1000. E quando você abrir a tua boca, aleluia, demônios serão, aleluia, repreendidos, os cativos serão libertos, e o poder do nome de Jesus será glorificado. Quem crê nisso? Deus fala para o teu irmão, fala assim: o tempo de viver uma vida fria já acabou. O tempo de uma vida sem fé já acabou. O tempo de viver uma vida sem a presença de Deus já acabou. Fala para ele: esse tempo já foi embora da tua vida. E o Senhor está levantando hoje as nossas vidas para termos esta condição em nome de Jesus. Diga assim, fala: Zacarias ficou muito tempo mudo, porque ele duvidou da promessa. E eu profetizo na tua vida que essa mudez Deus vai tirar da tua vida, porque o que Deus está colocando nas tuas mãos será algo poderoso, vitorioso, aonde você vai marcar a tua família, a tua geração, aleluia, em um lugar aonde você for, Deus vai te honrar poderosamente em nome de Jesus. Diga assim: a esterilidade não faz parte do mover da igreja de Cristo. Diga assim: eu estou debaixo da palavra
de Isaías 54. Eu cantarei alegremente. Fala assim, eu profetizo a palavra de Isaías 54. Fala assim, ó, canta alegremente, ó estéril, que não deixa a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Diga assim, o tempo da esterilidade acabou. Aleluia, eu profetizo na tua vida que o tempo da esterilidade acabou em nome de Jesus. A falta de fé vai acabar, essa frieza vai acabar. Está chegando a palavra de aleluia, de Atos capítulo 2. Está chegando o Pentecoste de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Está chegando o tempo do avivamento para a igreja dos últimos dias. E Deus vai vir buscar uma igreja avivada. Deus vai vir buscar uma igreja apostólica. Deus vai vir buscar uma igreja que exerce a sua autoridade. Quem é essa igreja? Diga amém em nome de Jesus. O terceiro tempo, tempo de buscar uma comunhão mais profunda com Jesus e conhecer seus segredos ocultos. Vira para o teu irmão e fala assim, você conhece os segredos ocultos de Deus? Você tem que aprender a conhecer. Você vai conhecer os segredos mais ocultos que Deus tem para a tua vida. Aquilo que você jamais imaginava, Deus está preparando para a tua vida. Aquilo que você menos percebia, Deus está preparando para a tua vida em nome de Jesus. Eu já falei para vocês aqui, eu queria ser delegado, prender bandido, matar bandido, porque eu fui criado com um pai que trabalhava com policiais. Essa era a minha vida. Mas com 9 anos de idade, Deus me marcou e falou assim, você não vai ser advogado, você não vai ser nada disso. Você vai ser o meu profeta na terra. E eu quero agradecer a Deus porque Ele me enxergou e me alcançou. E eu quero falar para você que hoje Deus está escrevendo uma nova história na tua vida. Quem tem promessa de Deus não morre não, em nome de Jesus. Está ligando para o homem do que está fazendo com você. Está ligando para o homem que está falando de você. Olha, homem é homem, Deus é Deus. E aquele que te chamou, Ele vai garantir a tua vitória em nome de Jesus Cristo. Você acha que Deus está te colocando numa furada? Você acha que Deus está colocando você numa situação difícil, onde você não vai aprender a superar? Você acha que você vai morrer? Olha, mesmo que esteja morto, viverá, diz o Senhor em nome de Jesus. E eu quero te falar exatamente isso. É tempo da igreja buscar uma comunhão com Deus. Você já reparou? Quando você não tinha um prato de comida direito para comer, você estava mais na igreja? Quando você não tinha uma condição financeira boa, você estava mais na igreja? Agora você tem um bom carro, você tem uma boa casa, você tem um bom alimento para comer. Possivelmente não consegue nem dar um glória a Deus porque o estômago está cheio do almoço que você comeu. Mas parece que de estômago vazio era melhor glorificar o nome do Senhor. É? Mas é engano de Satanás. Quanto mais Deus te der, mais avivado você vai ser em nome de Jesus. Que é tempo de buscar uma comunhão. Vira para o teu irmão e fala assim, Deus vai encher as tuas mãos. Fala assim, Deus vai encher de recursos, de provisão, de tudo aquilo que você deseja. Fala assim, tudo que eu desejo, Deus vai encher as minhas mãos, para eu ter uma comunhão mais profunda diante dele em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém em nome de Jesus. Se Deus falasse que você ia passar amanhã de luta, acho que você nem na igreja mais viria. Agora, se você fosse uma pessoa que Deus falasse o quanto você também ia ser abençoado, acho que você também não sairia da igreja. Mas o que importa é você ter uma comunhão com Deus. Terceiro tempo, quarto tempo. Fala assim para o teu irmão, fala assim, Lucas 1,45 fala. Bem-aventurado aquele que crê, porque as palavras serão cumpridas. Tudo aquilo que foi dito a teu respeito, em nome de Jesus. Amém? Quarto tempo, tempo de você ter a sua retomada. Vira para o teu irmão e fala, é tempo de ver a retomada da alegria, da honra, do seu chamado. Amém? Em nome de Jesus. Então hoje você tem que entender esse princípio na tua vida e saber que lá em Ezequiel fala que o Senhor, a palavra que Ele falou, nenhuma palavra dessa será retardada. Ou seja,
tudo que Ele prometeu, tudo que Deus falou comigo aqui em Recife antes de chegar aqui, está se cumprindo, uma após uma, palavra após palavra, as alegrias, as tristezas, tudo que Deus falou, eu estou vendo uma a uma se cumprindo. E eu sei que o final de tudo isso é aquilo que o Senhor falou conosco, que o caminho seria difícil, os espinhos seriam grandes, né? Seriam doídos, mas no final de tudo, Ele daria uma grande vitória para a cidade de Recife. E eu quero profetizar essa palavra na tua vida. Se você tem que entender quem tem aliança, passa as mesmas lutas ou não. Não é assim que quando você casa, você faz uma aliança no altar e fala na alegria, na tristeza, na riqueza ou na pobreza? Se come hoje picanha, amanhã pode comer o quê? Feijão com farinha. Por quê? Porque eu tenho uma aliança. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos como Deus está trabalhando. E muitas vezes nós deixamos as dúvidas nos afogar. Nós deixamos muitas vezes as dúvidas sufocar aquilo que é a promessa de Deus nas nossas vidas. Mas saiba de uma coisa, faça aquilo que a palavra de Deus fala. Confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele e tudo mais Ele fará. Descanse no Senhor, porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada dele, faça isso. Deus agrada a ti do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então agrada, seja uma pessoa agradável a Deus e todas as coisas Ele vai colocar nas tuas mãos em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém.